Sejam bem-vindos ao Vivendo com Sabedoria. Estamos aqui iniciando mais uma semana, né, com uma nova série aqui no nosso canal, no nosso programa Vivendo com Sabedoria. Hoje, 2 de junho de 2025, mais um mês aí iniciando, né? Que seja um mês de bênção, de vitórias para mim, para você que está nos acompanhando. Eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que esse mês será o melhor mês, tá bom, para você, porque Deus vai trazer aí coisas maravilhosas até você. E se você crer, declare amém em nome de Jesus. Nós temos que abrir a nossa boca para profetizar, amém? Declarar a bênção do Senhor sobre a nossa vida, porque Deus, Ele traz à existência, meus irmãos, aquilo que ainda não existe, mediante a nossa fé. Queridos, a nossa série dessa semana, cuidado com suas escolhas, é isso mesmo, viu? Você já fez alguma escolha que se arrependeu? Acredito que sim, todos nós, né? De repente a gente, pela emoção, tomamos alguma escolha, alguma decisão que achávamos que iria dar certo, de repente não deu. Sabe porque muitas vezes isso acontece? Porque a gente não consulta o Senhor, porque a gente muitas vezes age pela emoção, né? E acaba se arrependendo depois. Então, que é um conselho de Deus, não tome nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. Não é isso, pastora Maria? Sim. Então, sempre é importante que você ore a Deus, consulte o Senhor, né, para você poder tomar a sua decisão, amém? Então, querido, a nossa série dessa semana, cuidado com suas escolhas. Elas podem trazer resultados bons ou resultados ruins, tá bom? Elas podem te aproximar de Deus ou te afastar de Deus, amém? Então, nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a volta do filho pródigo. É isso mesmo, né? O filho pródigo, ele toma a decisão de sair da casa do pai e depois ele toma uma segunda decisão, a decisão de retornar, né? Então, querido, vamos aqui acompanhar essa passagem bíblica, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso canal, você que está aqui pela primeira vez, né? E caiu de paraquedas aqui no canal, então fica com a gente toda semana de segunda a sexta-feira. Eu sou o pastor Ivan Souza e a gente sempre está trazendo aqui uma série nova, tá bom? A partir das 7h30 da manhã a gente entra aqui ao vivo, trazendo sempre uma palavra de Deus ao teu coração. E você pode se inscrever no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações e dar aquele joinha para estar ajudando o canal, um canal novo. Nós vamos completar esse mês de junho, um ano, né, pastora? Sim. Dia 24 desse mês, queridos, nós vamos completar um ano que estamos aqui levando a palavra de Deus até você com muita alegria no nosso coração. E lembrando a todos que todos os sábados, a partir das 11 da noite, nós temos o clamor pela família, que é uma bênção de Deus, muitas pessoas assistindo, uma grande corrente de oração. E se você ainda não assistiu ainda, vá no nosso canal depois e coloque aí Clamor pela Família com o pastor Ivan Souza. E é uma bênção de Deus, e a gente está encerrando aí o propósito, oração pela proteção das famílias. E isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, referência bíblica, tema de hoje, a volta do filho pródigo. Eu peço que você vai compartilhar essa mensagem aí com aqueles que estavam na igreja, que era seu amigo, que de repente se afastou, ou se você conhece algum jovem que está fraco na fé, está pensando em desistir, envie essa mensagem para essa pessoa, que eu creio que depois que ele assistir essa mensagem, o Senhor vai dar ânimo a essa pessoa. E quem estiver afastado vai voltar, e quem estiver pensando em sair da casa do Pai não vai fazer isso depois que assistir essa mensagem, a qual Deus vai falar em nome de Jesus. Então, a referência bíblica, Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 13. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 13. Olha só, que nos fala aqui a palavra do Senhor. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, queridos, olha só o que acontece após esse jovem tomar essa decisão, né? Está muito quente. Após ele tomar essa decisão,
A Bíblia diz que ele agora vai passar agora um momento que ele nunca vivenciou, né? Um momento de abandono, um momento de solidão, um momento de tristeza, né? Um momento de terrível. Por quê? Porque ele mesmo toma a decisão de sair da casa do pai. Como o nosso primeiro ponto aqui, as aparências enganam, né? As aparências enganam. Então, irmãos, ele achou que tudo ia dar certo. Por quê? Porque muitos adolescentes, né, às vezes não querem ouvir conselho de pai, não querem ouvir conselho de um pastor, do seu líder de mocidade, e às vezes está sendo influenciado no colégio pelos amigos, às vezes pelas redes sociais, e o mundo oferecendo aí fantasias, porque tudo isso são fantasias. O mundo da prostituição, o mundo das drogas. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece bom e perfeito, mas no final são caminhos de morte. Então, quantos jovens e adolescentes hoje na igreja, mas já com a mentalidade de ir para o mundo, com a mentalidade de dizer, olha, assim que eu ficar de maior, eu vou fazer o que eu quero, porque eu estou na igreja ainda porque meu pai ou minha mãe estão me levando, estão me obrigando, mas quando eu tiver de maior, eu vou para as farras, eu vou para isso, para aquilo. Cuidado. Atente para a palavra. Olha o que aconteceu na parábola do filho pródigo. Esse jovem aqui se deu muito mal, né? Ele perdeu tudo que tinha. Você aí tem um ambiente maravilhoso, tem pessoas que te amam, né? Você tem a presença do Espírito Santo. Então não queira, aleluia, se aventurar, porque como o filho pródigo se deu mal, você vai se dar muito mal. Então olha o Espírito Santo, para que Deus possa te dar força e para que você não faça isso. E se você estiver afastado, que você venha voltar o mais rápido possível para a casa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, essa semana estamos falando sobre cuidado com suas escolhas. Então, ele tomou essa decisão, essa escolha de sair da casa do Pai e se deu muito mal. Então, cuidado com suas escolhas, que pode trazer muitas consequências terríveis para você. E o diabo está só querendo uma brecha. A Bíblia diz que ele anda em nossos derredores, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, destruir. Então temos que ser vigilantes, amém? A Bíblia diz, resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Vamos aqui, meus irmãos, para o nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto, as consequências das más escolhas, né? Lucas capítulo 15, o versículo 14. Olha só, irmãos, ainda na parábola do filho pródigo. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Um jovem que outra hora tinha tudo, um jovem que não sabia, irmão, o que era passar necessidade. Tinha a melhor comida, a melhor roupa, tinha uma paz maravilhosa, dormia num ambiente maravilhoso. Quantos jovens hoje, irmãos, infelizmente, né, no mundo das drogas, viciado no crack, só o que você encontra, irmãos, às vezes, né, são jovens afastados, jovens que cantavam, que tocavam, que louvavam na casa do Senhor, e hoje viciado no crack, nas drogas, no mundo do crime. Irmão, que coisa terrível. Então, irmãos, devemos orar, investir na nossa mocidade, não apenas apontar nossos jovens, mas orar pelos nossos jovens, né? Se você vê na sua igreja um jovem um pouco triste, um jovem faltou o culto, ligue para ele, quando ele for para a igreja, tente conversar com ele, né? Converse com ele, dê um conselho, dê um abraço, dê uma palavra, porque, irmão, às vezes o inimigo, ele tem essa facilidade de entrar na mente dos adolescentes e dos jovens, né? E nós precisamos se aproximar dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Por quê? Porque nós devemos investir nos nossos filhos, nos nossos jovens, em nome de Jesus Cristo, né? Eu falo isso, eu sou pai, tenho três filhos, eu tenho o meu filho que já tem 18 anos, Edvando, né? Eu sei o que é isso, eu tenho um filho adolescente de 14, eu tenho um de 9, então eu sei o que é isso, uma dificuldade que mesmo nossos filhos crescendo na igreja, né? Eles enfrentam essa dificuldade,
mas eu louvo ao Senhor Jesus Cristo, porque todos os meus filhos servem ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu sei que é uma guerra espiritual no mundo em que vivemos hoje, nas redes sociais, no ambiente de colégio, né? Mas nós precisamos ensinar nossos filhos o caminho do Senhor. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Então, querido, vamos aqui para o nosso terceiro ponto. Olha só, terceiro ponto, é tempo de recomeçar. É isso mesmo, né? Às vezes é tempo de recomeçar. Para você que muitas vezes tentou e de repente deu errado, então é tempo de recomeçar, retornar à casa do Pai. Tente mais uma vez, aleluia. Olha só, Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 24. O versículo 17 ao 24. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e põe-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então houve festa, irmão. O diabo está dizendo que não vai ter festa, que não vale a pena você voltar, mas isso é mentira, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele sabe que se você voltar, Jesus vai te receber, a igreja vai te receber. Então o filho pródigo, ele enfrentou esses obstáculos e ele voltou, ele teve essa humildade, né, de retornar à casa do Pai. Então, irmãos, eu me lembro que eu passei um período afastado da adolescência e retornei para a casa do Senhor aos 16 anos de idade. Tomei essa decisão de retornar porque eu me preocupei com o meu futuro, né? E eu louvo a Deus porque hoje até aqui me ajudou o Senhor. Hoje com 41 anos de idade, né? Mas até aqui me ajudou o Senhor. Então, irmãos, o que seria de mim se eu não tivesse retornado à casa do Pai? Será que eu estaria hoje aqui levando a palavra de Deus para você? No mundo que estamos hoje, talvez não estarei mais nem vivo, né? Mas as nossas escolhas trazem nossos resultados. É você que escolhe, quer continuar comendo aí lavagem de corpos, quer continuar sofrendo, quer continuar na solidão, no abandono, e quando perecer, ainda perder a salvação, é você que escolhe, e é isso que o diabo quer. Mas não é isso que Deus quer para você. Então, escolha a vida, não escolha a morte, escolha a vida. Escolha se reconciliar com Jesus. O Senhor vai te dar uma família. O Senhor vai te retornar a tua função que tu tinha na igreja, músico, levita, obreiro. Te reconcilia com Jesus e seja sincero com o Senhor. Irmãos, nós, para encerrar, nós vemos aqui que o pai do filho pródigo não foi atrás dele. Por que, pastor Edivan? Porque se ele fosse atrás dele, com uma semana ele voltaria de novo. Tem pessoas que é assim, né? Então é você que precisa tomar a decisão, porque o filho pródigo sabia o caminho de retorno e ele retornou, tá bom? Então não culpe ninguém, tá bom? Culpe você mesmo. O filho pródigo não botou culpa no A ou culpa no B, ele botou culpa nele mesmo. Eu pequei, eu vou retornar à casa do meu pai. Então assuma e retorne hoje mesmo à casa do Pai. E eu quero ver você no céu. E eu creio que um dia eu vou ver você, você vai dizer: pastor, quando eu assisti aquela mensagem eu estava afastado, e estava pensando em me afastar, e Deus usou o Senhor, e eu me reconciliei. Eu louvo a Deus porque Deus usou a sua vida. Eu creio que um dia nós iremos se encontrar. E receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, amém? Porque Deus tem o melhor para você. Então, o tema da mensagem de hoje, né? A volta do filho pródigo. Tá bom? Então, é a mensagem de hoje, que você possa estar conosco amanhã,
tá bom? Amanhã nós temos mais uma mensagem de Deus nessa série, cuidado com suas escolhas, e que você venha estar conosco. Eu quero orar por você, você que está se reconciliando, você que está aí chorando, recebendo essa palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia para conosco, Pai. O que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor, Pai? Quero te apresentar agora, Pai, esse homem, essa mulher, esse jovem, quem sabe se encontra aí, meu Pai, no seu carro, no seu quarto, Senhor, no seu trabalho, chorando, Senhor, ó Deus, e se reconciliando contigo, Pai. Recebe de volta a tua casa, Pai, em nome de Jesus Cristo, e restaura, meu Pai, tira a roupa do pecado, tira as vestimentas do pecado, Pai, e troca pelas vestimentas da santidade, Pai. Dá um anel de autoridade, Pai, que os demônios venham a respeitar esse homem, essa mulher, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa restaurar agora, Pai, o coração e a mente, em nome de Jesus. E esse jovem, Pai, que estava pensando em se afastar com tantos pensamentos malignos na mente, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu ministro agora, Pai, que haja uma limpeza nessa mente, Pai. Que haja uma restauração, Pai. E em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado por tudo, Senhor. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem Deus falou com você, compartilha com pelo menos 3 pessoas. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e esteja conosco todas as semanas, de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã. Que Deus te abençoe e até amanhã, terça-feira, eu te aguardo em mais um programa Vivendo com Sabedoria.